Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Hoje sexta-feira, né? Todo mundo feliz, está chegando aí o final de semana, mas vamos continuar estudando, não é verdade? Vamos continuar aprendendo, construindo o nosso conhecimento aqui juntos, não é verdade? Sou o professor André, professor de matemática, e nós vamos estar aqui nessa pegada, né? Para a gente aprender um pouco mais e cada vez mais, né? Dessa disciplina que é uma disciplina gostosa de se aprender, que é a matemática. Então vamos lá? Pegue aí o caderno de vocês, o lápis, a borracha, que nós vamos continuar, né, aquele assunto que nós estudamos na quarta-feira. E o que foi que nós estudamos na quarta-feira, pessoal? Vocês lembram ainda o que a gente aprendeu na quarta-feira? Na quarta-feira a gente estava falando sobre tabelas e gráficos, não é verdade? E hoje a gente vai continuar analisando, aprendendo um pouco mais, né, esse conhecimento sobre as tabelas e gráficos. Espero que vocês tenham aí construído a sua tabela, o seu gráfico, né, e tenham entendido de que forma a gente pode estar organizando as informações, né, tanto na tabela como no gráfico. Então vamos lá? Olha só. Nosso objetivo é organizar dados coletados, né, em listas e tabelas simples, construir gráficos de colunas simples a partir dos dados de uma tabela, beleza? Mesmos objetivos que nós tivemos na aula passada, é o nosso objetivo de hoje. Então vocês perceberam que através da tabela a gente pode estar organizando as informações que a gente coletou, na verdade. A gente tem lá uma informação com vários dados, né, que a gente fez uma pesquisa, ou a gente fez lá uma votação, e aí a gente tem essas informações. Então, para ficar organizadozinho, para a gente não perder nenhuma informação, e para que a gente possa visualizar de uma forma bem fácil e bem assim, legal da gente entender, a gente constrói a tabela e o gráfico. E aí a gente olha para a tabela, olha para o gráfico, a gente consegue ver a informação, né, num espaço ali bem pequeno. E a gente pode constatar várias coisas ali, a gente pode responder várias perguntas apenas olhando para uma tabela e para um gráfico, né? Viu? Que legal, né? Muito legal isso. E não vai precisar estar lendo, a gente não vai precisar estar contando, a gente não vai precisar estar memorizando o resultado, porque a gente apenas vai precisar olhar para a tabela e para o gráfico, para a gente responder alguma dúvida que a gente tem, ou para a gente ver lá a informação que a gente tanto quer, né? Então a gente faz isso, beleza? Então vamos aqui, olha só, vamos lá. Aqui, olha só, pessoal, nós temos essa informação aqui, ó. Foi feita uma pesquisa na turma do segundo ano da Escola Monteiro Lobato para saber qual o filme preferido da turma. Entre os filmes relacionados para a votação estavam. Então perceba, a gente fez uma pesquisa lá na sala de aula, né? E a gente pegou lá 3 filmes, né? Que foram esses aqui, ó. Meu Malvado Favorito, O Rei Leão e Frozen. São esses 3. E aí a gente fez lá a votação na sala de aula, né, para ver qual era o filme preferido dentro desses 3, claro, né, porque tem muitos outros filmes. Mas a gente escolheu apenas 3 e colocamos lá, ó, pessoal, ó, tem esses 3 filmes aqui. Qual é o que vocês escolhem, né? Até talvez para uma hora, né, em um momento ser passado na sala de aula, né, para depois fazer aí uma aula a respeito. Então colocou-se esses 3 filmes aí para ser escolhido, né, como a gente viu aqui, ó. Então, terminada a votação, o filme Meu Malvado Favorito obteve 8 votos. O filme O Rei Leão obteve 12 votos. E o filme Frozen obteve 6 votos, né? 6 votos. A partir das informações obtidas com a votação, construa uma tabela e um gráfico para organizar essas informações, pessoal. Então, você pode até fazer aí em casa, ó. Nós temos aqui as informações, não é verdade? Você pode fazer aí a sua tabela, constrói aí, pega a régua, né? Ou se não tiver régua, você pode ir fazendo aí devagarzinho, dá para construir também. Aí coloca lá o título do nosso gráfico, né? Filmes escolhidos da sala, filme preferido da turma, do segundo ano. Você pode criar aí o seu título, né? E aqui nós temos os filmes, você vai colocar de um ladozinho, né? A informação, os filmes que foram escolhidos para a votação, você coloca de um lado da tabela. Aí você vai botar lá o nome do filme, ó, Meu Malvado Favorito, O Rei Leão e Frozen, bota de um lado, e do outro lado a quantidade de votos que cada um obteve, que cada um recebeu, lá do outro lado, certo? Então você pode estar fazendo aí, na sua casa, essa tabela. E depois que a gente construir a tabela,
a gente vai construir o gráfico a partir dessas informações que a gente colocou lá na tabela. Beleza? Então vamos ver como é que ficaria a nossa tabela, né? Talvez você esteja aí fazendo também. Vamos ver se ficou parecido, se ficou igual. Vamos lá? Então olha só. Aqui está, olha só. Botei aqui em cima de novo, né, as informações que a gente teve da votação. O filme Meu Malvado Favorito obteve 8 votos. O filme O Rei Leão obteve 12 votos. E o filme Frozen obteve 6 votos. Beleza? Agora aqui a gente construiu, ó, a tabelinha. Botei aqui o título da minha tabela, ó, filmes preferidos do segundo ano da Escola Monteiro Lobato. Esse foi o meu título. Você precisa, se você não quiser botar esse título, você pode fazer um outro título, certo? Desde que a informação bata, né, tenha tudo a ver. Então aqui eu coloquei o nome dos filmes, ó. E agora eu vou colocar a quantidade, certo? De cada um, ó. Meu Malvado Favorito obteve 8 votos. Eu vou colocar aqui, ó. 8, né? O Rei Leão obteve quantos votos? 12, né? E a Frozen obteve quantos? 6. Então veja que a gente construiu, não é verdade? Uma tabela com aquelas informações que a gente obteve. A gente fez lá a pesquisa na sala, fez uma votação e a gente construiu a partir dessa votação esta tabela aí, como vocês estão vendo. Beleza? E a partir desta tabela aqui, ó, nós podemos agora construir um gráfico, né? Nós temos já a informação todinha aqui, e agora a partir daí eu vou fazer um gráfico, ó. E aí o nosso gráfico ficaria mais ou menos desta forma aqui, ó. Olha aqui. Filmes preferidos do segundo ano da Escola Monteiro Lobato, nosso título. E aqui está o nosso gráfico, né? Perceba que aqui a numeração, ó, já está diferente daquela que a gente viu na quarta-feira, né? Na quarta-feira a gente estava fazendo a tabelazinha, ou melhor, o gráfico, a gente estava contando de 1 em 1, né? 1, 2, 3, 4. Mas veja que aqui a gente fez diferente, ó. Só para você ver que pode acontecer. Que a gente já fez, ó, de 2 em 2, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A gente pode fazer assim também, tá bom? E aqui a gente botou no nosso gráfico as cores da nossa barrinha também diferentes para você poder visualizar. Ele pode ser da mesma cor, não tem problema, certo? Aqui a gente botou só para a gente estar ilustrando, como a gente até falou na quarta-feira, que a gente pode estar ilustrando essas informações, fazendo uma coisa assim bem bonita. Você pode fazer aí um gráfico bem bonito, bem colorido, para ficar bem legal, para a pessoa olhar assim e dizer, oh, que gráfico legal, que gráfico bonito, como as informações estão organizadas, né? Então você pode estar fazendo assim, ó. Então a gente fez aqui, ó. E aqui a gente botou aqui algumas legendas embaixo também para ficar legal, ó, para a gente saber a cor. Cada cor se refere a que filme, né? Então perceba, ó, o azul, ó, botei aqui, ó, porque aqui os nomes não estão embaixo das nossas colunas, na verdade, aqui só estão as cores, ó, e não tem nome como a gente fez nos outros, que a gente colocava o nome já aqui embaixo. Não, aqui a gente trabalhou com cores, ó. Então a corzinha azul, ó, vou olhar aqui, ó, a cor azul se refere ao filme Meu Malvado Favorito, né? E a cor vermelha se refere a qual filme? Eu vou olhar aqui, ó, a cor vermelha é o Rei Leão. E a cor verde? A cor verde é Frozen. Viu que legal? Então, o gráfico pode vir assim também, né? Desta forma aqui, ó. E aí a gente vai ter que identificar pelas cores. Porque, ó, eu vou ter a legenda dizendo cada uma da cor a que filme se refere, como a gente fez aqui, tá bom? Então, aqui nós temos, ó, o azul, que nós já sabemos que é o Meu Malvado Favorito, o filme, né, ó. Ele teve 8 votos. O vermelho teve 12. Mas que filme é o vermelho, professor? Aí você vem aqui na legenda. Ah, é o Rei Leão. Então tá aqui, ó. Então o Rei Leão teve 12. E o verdinho é Frozen, ó. O verdinho teve 6 votos. Viu só que legal, pessoal? Né? Massa, né? A gente construiu um gráfico assim, bem ilustrado, bem colorido, bem bonito, diferente daquele que a gente viu lá na quarta-feira. E assim é o gráfico, né? Ele pode vir de formas diferentes, né? Ou colorido, ou apenas de uma cor, ou com o nomezinho aqui embaixo, ou assim com as legendas, para a gente estar identificando. Beleza? Então agora que você viu como é que a gente constrói um gráfico, como a gente constrói uma tabela a partir das informações coletadas, agora a gente vai responder algumas questões, porque a gente viu que a partir do gráfico e da tabela, a gente pode estar respondendo algumas questões que nos são cobradas, que nos são perguntadas. E aí a gente vai olhar para o gráfico, para a tabela, para a gente responder estas perguntas. Então vamos lá? Estão preparados? Então vamos. Então nós temos aqui, olha só.
nós temos essa tabela e nós temos a perguntinha ali, ó, olha só. Juliana come frutas todos os dias da semana. Observe o quadro abaixo. Então tá aqui, pessoal, ó. Desse lado aqui, ó, eu tenho os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E do lado aqui, ó, desse outro lado, eu tenho as frutas que ela come a cada dia da semana. Veja que cada dia da semana ela come uma fruta diferente. Interessante aqui esta tabela, porque aqui não tem número, não tem a quantidade, né, de frutas. Apenas diz que em cada dia ela come uma fruta diferente. Não é verdade? Então vamos lá. E o que é que a gente quer saber aqui, professor, deste gráfico? O que é que a gente precisa saber aqui? A gente precisa saber, ó, primeiro, cada dia é uma fruta diferente, não é verdade? Não são iguais, não está se repetindo. E aí nós vamos responder aqui uma pergunta muito simples. Olha só a pergunta que é feita aqui, ó. Qual fruta Juliana come no sábado? Aí é fácil, né, pessoal? Olhando para a tabela, dá para saber que fruta a Juliana come no sábado. Já pensou se eu tivesse que decorar isso, né? Eita, não me lembro mais qual é a fruta que ela gosta na segunda-feira. Ah, eu esqueci qual é a fruta que ela gosta na quarta. É tanta fruta, né? Um dia é uma diferente, aí fica aquela coisa. Então, organizando isso numa tabela, fica, ó, beleza, fica fácil. Né? É só olhar lá para a tabela que eu vou saber qual é a fruta. Então, vamos olhar para a nossa tabela? Vamos lá, olha só. Venho aqui para o sábado, ó. Qual é a fruta, pessoal, que ela come no sábado? Melancia, não é? Uma melancia legal, não é verdade? Ainda mais nesse calor que a gente está, né? Comer uma melancia, né? Se hidratar, muito jóia. Então, viu que através da nossa tabela, a gente respondeu a pergunta, né? Que a gente queria, no caso, qual fruta Juliana come no sábado. Então, vamos para mais uma. Olha só, agora aqui nós temos o nosso gráfico, certo? E nós temos a perguntinha lá em cima. Olha só, diz assim. O gráfico abaixo apresenta a quantidade de frutas vendidas em um dia, pessoal, olha só, em um dia. Qual dia? Não, a gente não botou aqui o dia, pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e não botou lá o dia, mas foi um dia, certo? Em um dia. Em um dia, em um mercado. Então vamos lá, pessoal, olha só, nós temos aqui o gráfico, certo? Ó, esse gráfico também, viu como é diferente a contagem? Ó, ele começa, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Se a gente fosse trabalhar agora a contagem, né, a gente ia ver e descobrir o padrão dessa contagem, né, que o número está aumentando, ó, de 5 em 5, né? Está crescendo de 5 em 5. E aqui embaixo, ó, nós temos as frutas que foram vendidas neste dia, ó. Nós temos abacaxi, nós temos melancia, goiaba, mamão e melão, certo? Olha só as nossas colunas, né? Nossas barrinhas, ó, certo? E aqui estão apontando a quantidade. Veja que o abacaxi, ó, ele passou um pouquinho de 35. Então, aqui é mais do que 35, na verdade. A melancia, ó, foi até o 25, então isso quer dizer que foi vendido 25. Aqui goiaba, ó, passou um pouco de 40, mas não chegou no 45, ó, né? Então, ele vendeu mais que 40 e menos que 45, se a gente olhar aqui, ó. O melão, o mamão, do mesmo jeito, ó, passou aqui de 30, mas não chegou lá no 40, ó, ficou por aqui, não é verdade? E o melão, ó, passou do 40 também, né? Mas ele está menor do que a goiaba. Então, viu só como a gente consegue analisar as informações pelo gráfico? A gente saber qual foi o que vendeu mais, qual foi o que vendeu menos, só olhando aqui as barrinhas, né? A gente consegue visualizar aquele que vendeu mais, que vendeu menos, enfim. Então, agora que nós temos aqui, pessoal, o nosso gráfico e analisamos tudo isso, vamos responder a perguntinha que tem aqui embaixo. Olha o que pergunta aqui. De acordo com esse gráfico, qual foi a fruta mais vendida no mercado nesse dia, pessoal? Dê uma olhada aí no gráfico, analisa aí o gráfico aí na sua casa. Pode chegar aí perto da televisão, passar o dedo, veja qual foi a fruta mais vendida nesse dia aí no mercado. Já analisaram? E aí, pessoal, qual foi? Se a gente for olhar as barrinhas, ó, a gente vai saber, né? Olha só, quem vendeu mais foi a goiaba, ó. Ela vendeu mais de 40, na verdade, não chegou em 45, mas ficou bem pertinho, ó. Aí a gente pode dizer, professor, mas o melão
O melão também vendeu mais de 40, é verdade. Mas se você for comparar, ó, essa barrinha aqui com essa daqui, qual das duas é a maior? É a da goiaba, não é verdade? Ó? Tá quase lá no 45. Essa aqui não, passou só um pouquinho, mas não, ainda está longe. Não é verdade? Então a nossa resposta aqui é goiaba. Beleza? Show de bola, né? Então vamos para frente. Vamos aqui para mais uma. Veja esse gráfico aqui. Ou melhor, essa tabela. Veja essa tabela aí. Essa tabela aqui, ó, é figuras geométricas, certo? E a perguntinha aqui é qual a figura geométrica que mais aparece na tabela? Qual é, pessoal? Qual será aí a figura geométrica, né? Nós estudamos aqui figura geométrica, né? Nós temos aqui, ó, o triângulo, nós temos aqui o quadrado, né? E aqui nós temos o círculo, né? Então ele quer saber qual a figura geométrica que mais aparece na tabela. Então, olha, dê uma olhadinha aí e responda, pessoal. Aqui nós temos aqui na nossa letra A, ó, será que é o círculo? Na letra B, será que é o quadrado? Será que é o triângulo? Ou será que todos têm a mesma quantidade? E aí, o que é que vocês acham? Pronto, pessoal? Então vamos ver qual é a nossa resposta. Nossa resposta é a letra A, é o círculo, não é? Se a gente for contar, ó, vamos lá. Triângulo tem quantos? Tem 1, 2, 3. Quadrado, 1, 2, 3, 4. E o círculo? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então o círculo ganhou. Então viu como a gente conseguiu encontrar essa resposta só olhando para a tabela? Viu como é fácil a gente estar organizando a informação para a gente responder qualquer tipo de pergunta que apareça? Então é isso, pessoal. Vamos ver aqui mais uma questão. Olha só. Aqui nós temos agora um gráfico, né? O gráfico a seguir apresenta os brinquedos que foram mais vendidos na loja Pague Menos no mês de março. Então aqui é no mês todo de março, tá bom? E aqui nós temos, ó, os brinquedos, aqui aparece aqui embaixo, nós temos o título do nosso gráfico. Aqui embaixo, ó, nós temos os brinquedos, ó, boneca, tambor, carrinho, bola. E aqui, ó, nós temos a quantidade, também diferente essa contagem aqui, ó, que aparece 10, depois aparece 18, 25, 32. Aqui já é uma contagem assim meio aleatória, né? Não é nem seguindo assim uma regrinha, um padrão numérico. Que foi uma contagem aleatória que pode também aparecer no gráfico, tá bom? Então tá aqui as informações, certo? Você já olhou aí, já visualizou. E a perguntinha nossa é o seguinte, ó. Dos brinquedos representados no gráfico, o mais vendido no mês de março foi... E aí, pessoal? Qual foi o brinquedo mais vendido no mês de março? Dê uma olhada lá para o gráfico. A gente nem precisa contar, na verdade, nem precisa olhar o número. Basta a gente olhar o tamanho lá das colunas, né? Das barrinhas, que fica fácil de responder. Eu não preciso nem olhar aqui a questão de quantidade aqui. Eu olhando para o gráfico, olhando o tamanho lá das barrinhas, dá para eu saber, não é verdade? Olhar qual é a maior barrinha e aí eu respondo a minha pergunta. Então vamos lá. Me diga aí para o professor, qual foi o brinquedo mais vendido? Será que foi a boneca? Será que foi o tambor? Será que foi o carrinho ou será que foi a bola, pessoal? E aí? A, B, C ou D? B, na verdade, foi o tambor. Ó. Vamos olhar aqui no nosso gráfico, olha. Veja que é o maior, na verdade. É a maior coluna que nós temos aqui, ó. A maior barrinha, ó. E se a gente for olhar aqui para o número também, a gente vai ver que é o maior, 32, ó. A quantidade que foi vendida foi 32. Então, a resposta é a letra B de bola, né? Beleza. Então, vamos para frente. Nós temos aqui outro gráfico. Opa, pronto. Está aqui. A professora do colégio Estudar fez uma pesquisa para saber quais as cores seus alunos mais gostavam. Então está aqui, ó, título do nosso gráfico, cores preferidas. Aqui embaixo nós temos as cores, certo? Branco, vermelho, verde, amarelo. Aqui nós temos a quantidade, né? Aqui também está contando de 2 em 2, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, beleza?
Então, olha aqui, ó, as barrinhas ou colunas. E agora, vamos responder a pergunta, né? A cor menos preferida dos alunos é... Qual é, pessoal? A cor menos preferida, ou seja, menos escolhida, aquela que eles menos gostaram. Só de olhar aqui para o nosso gráfico dá para saber também. Nem precisa olhar o número, né? Nem precisa olhar a quantidade. Basta olhar para as barrinhas, né? Para as colunas aqui que dá para a gente descobrir, não dá? Então vamos lá. Qual seria, pessoal? Será que é a branca? Será que é a vermelha? Será que é a verde ou será que é a amarela? A menos preferida. Olha só a pergunta. A menos preferida. A, B, C ou D, pessoal? Resposta... Letra D, não é? Olha aqui. Vamos olhar aqui para o gráfico. Olha aqui. Amarelo, olha só. Quantidade foi 8, né? Escolhida. Só 8 escolheram a amarela. A branca, ó, passou de 8, né? Poderíamos dizer aqui que foi 9, né? Que está aqui entre o 8 e o 10 é o 9. Então, a branca foi 9, ó. A vermelha foi 10. E a verde foi 12. Então, a menos escolhida foi a amarela. Beleza? Então, vamos aqui para mais uma pergunta. Agora aqui nós temos uma tabela. E a nossa perguntinha aqui, ó. Primeiro vamos ler aqui. A pergunta diz assim: a tabela a seguir mostra o resultado de uma votação das brincadeiras preferidas do segundo ano A. Aqui nós temos o nosso título, ó, da nossa tabela, brincadeiras preferidas, segundo ano A. Aqui, ó, nós temos as brincadeiras, certo? A gente até botou aqui um subtítulo, ó, que a gente pode também colocar na tabela. Brincadeiras, número de votos. Posso fazer isso também na tabela, tá bom? Tanto o título como os subtítulos aqui, ó, das colunas, né, para diferenciar. Então, desse lado aqui nós temos as brincadeiras, ó. Pique-pega, jogar bola, esconde-esconde, dominó. E aqui nós temos a quantidade de votos que cada uma recebeu, ó. Pique-pega 9, jogar bola 8, esconde-esconde 6, dominó 5. Agora, a pergunta, né? Que diz assim, a brincadeira menos votada é... Qual foi, pessoal? A brincadeira aí menos votada ou a menos escolhida? Aí, no caso, a gente vai ter que olhar, como é uma tabela, né? Agora a gente vai ter que olhar lá a quantidade de votos, né? Então, eu venho aqui, ó, números de voto, quantidade de votos, e vou analisar quem foi que foi menos escolhido, né? Ou que recebeu menos voto, ou foi menos votado. Então, qual foi, pessoal? A, B, C ou D? Resposta, letra B, né? Foi o dominó. Olha só, o dominó recebeu apenas 5 votos. Então, viu só, pessoal, como é legal a gente construir essa tabela, porque a gente organiza a informação e fica fácil da gente encontrar a resposta, né? Facílimo. Não precisou fazer conta nem nada. Só olhei para a tabela e já constatei que o dominó foi aquele que recebeu menos votos. Beleza? Então vamos para mais uma questão. Vamos lá? Tá aqui, pessoal. Também nós temos aqui uma tabela. E aqui nós temos o título, ó, tabela de preços, né? Observe a tabela de preços da loja de brinquedos de seu Manuel. Perceba que aqui também, ó, eu tenho o título da tabela e tenho aqui os subtítulos, ó. Desse lado aqui, ó, brinquedos, e aqui temos os brinquedos. E do outro lado tem os preços, né? Aqui eu não botei o nome dos brinquedos, mas eu botei o desenho, ó, que pode acontecer também. Pode aparecer na tabela não o nome, mas o desenhozinho, ó. Nós temos a bola, o carro, o peão e a pipa. E aqui nós temos os preços de cada um, ó. A bola, R$ 5,50. O carrinho, R$ 5,20. O peão, R$ 5,00. E a pipa, R$ 5,80. Olha que brinquedos baratos, né? Bom que tivesse esses preços aqui também em Teresina, né? Pra gente estar lá comprando esses brinquedos. E a nossa perguntinha aqui é, pessoal, olha só, o brinquedo que custa exatamente R$ 5,00 é... Qual é, pessoal? O brinquedo que custa exatamente R$ 5,00. E aí você vai lá para a tabela e você vai olhar e vai encontrar com muita facilidade, não é verdade? Qual é o brinquedo que custa exatamente R$ 5,00? Então responda aí, pessoal, qual será o brinquedo que custa
exatamente R$5. Será que é o peão, letra A? Será que é a bola, letra B? Será que é o carrinho, letra C? Ou será que é a pipa, letra D? E aí, pessoal? A, B, C ou D? Resposta, letra A, não é verdade? Aí eu venho aqui para a tabela, tem os preços, tem os brinquedos, ó, aqui, ó, peão, R$5, né? R$5, show de bola, né? Maravilha. Vamos aqui para mais uma questão. Olha só que legal, pessoal, esse gráfico, ó, como ele está bem ilustrado, bem criativo, não é verdade? A gente substituiu as colunas aqui, ó, por lápis que também representam as colunas, né? Viu só que maravilha, ó? Então vamos responder aqui. Olha só, o gráfico a seguir apresenta as cores preferidas dos estudantes de uma turma do segundo ano da escola Boa Nota, né? Aqui eu tenho o título, ó, gráfico das cores preferidas dos estudantes de uma turma do segundo ano. Aqui embaixo eu tenho, ó, as cores, né, ó, preta, azul, vermelho, amarela, cinza. Aí, professor, cadê os números? Eu não estou vendo. Olha só como é diferente esse gráfico. Ó. Os números já vêm em cima aqui, ó, das colunas. Né, ó. 6, ó, 10, 8, 7, 7. Também pode vir assim, desta forma também, viu, pessoal? Os gráficos de coluna, que a gente chama, né, ou de barras, os números podem vir tanto aqui, ó, como eles podem vir também em cima já das barras, tá bom? E aí a gente tem que ficar atento para a gente ver onde é que está lá os resultados. Então a perguntinha aqui é o seguinte, pessoal, olha só. Das cores apresentadas no gráfico, a preferida pela maioria dos alunos é... Agora que nesse caso, pessoal, ele quer saber a preferida, tá bom? E quer saber aquela que foi mais escolhida, aquela que os alunos mais escolheram, mais gostaram. E aí, pessoal, qual será? Se a gente analisar, fica fácil, né? Ó, a mais escolhida foi a azul. Ó. A azul obteve 10. Beleza? Então vamos aqui para a gente concluir. Mais uma questão, rapidinho, olha só. A figura a seguir representa a tabela de preço de uma lanchonete. E aqui ó, tem os produtos, salgado, vitamina, refrigerante, bolo, suco. E aqui nós temos os valores em reais, ó. R$3, R$5, R$4, R$6 e R$2. Então, de um lado eu tenho os produtos da lanchonete e do outro eu tenho os valores. Você chega lá na lanchonete, tá lá, né? A tabelazinha lá em cima e você vê o nome lá, os produtos que são vendidos, né? Verdade? O salgado que você quer. No caso aqui nós temos aqui, ó. E do outro lado tem os preços, né? Pra gente saber quanto é que custa cada um. Beleza? Então aqui nós temos os produtos, aqui nós temos os valores. E agora nós vamos responder a pergunta, ó. Pela tabela, o produto mais barato e o mais caro nesta ordem são... E quer saber, ó, o mais barato e o mais caro nessa ordem. Que ordem? Primeiro o mais barato, é isso? E depois o mais caro. Então nós temos aqui as opções, pessoal. Refrigerante e bolo, suco e salgado, suco e bolo, vitamina e refrigerante. Como é que eu vou responder isso, pessoal? Pelo que ele me disse, ó. Primeiro eu quero o mais barato e depois eu quero o mais caro. Então vamos procurar aqui qual é o mais barato. Ó. O mais barato é esse aqui, que custa R$2. Então o mais barato é o suco. Então eu já sei que o mais barato é o suco. E agora eu vou procurar o mais caro. Qual é o mais caro, pessoal? O mais caro é o bolo. Então encontrei, ó. Então um pertinho do outro, né? O mais barato é o suco e o mais caro é o bolo. Então a nossa resposta aí vai ser a letra C de casa, né? Ó. Suco e bolo, porque ele quer nessa ordem, o mais barato, mais caro, mais barato, suco, mais caro, bolo, tá aqui a resposta, ó, suco e bolo. Então é isso, pessoal, a gente se despede aqui, até a próxima semana, com essa mesma empolgação, com essa mesma pegada, se Deus quiser estaremos novamente aqui juntos, tá bom? Então até mais, tchau, tchau. Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Então vamos a mais uma aulinha de língua portuguesa com a tia Franciane.
Hoje, sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020, já estamos aí finalizando o mês de novembro. Já já chega dezembro, não é? Então, hoje nossa aulinha de língua portuguesa, nós vamos trabalhar com leitura e compreensão de texto informativo, além também de estudar os pronomes pessoais, aquelas palavrinhas que a gente pode utilizar para evitar repetições em textos. Então, vamos começar? A nossa habilidade de hoje é F12LP04, reconhecer os elementos coesivos, os pronomes pessoais do caso reto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. Então, a nossa rotina de hoje, como é que vai ser a nossa primeira aulinha? Primeiro nós vamos fazer, como de costume, a nossa leitura de leite, tá bom? Vamos debruçar em uma historinha bem legal que eu trouxe hoje para vocês. Depois, vamos estudar um texto informativo, fazendo a leitura e a compreensão. E quando finalizarmos a leitura desse texto bem legal, nós vamos trabalhar aí com o uso de pronomes pessoais para evitar repetições, tanto em frases como também em textos, tá bom? Então, vamos começar. Por onde? Por nossa leitura de leite, meus amores. E hoje o livro é O Cabelo de Lelê. Este livro foi escrito por Valéria Belém e teve suas ilustrações aí, todo esse desenho feito por Adriana Mendonça. Será o que tem o cabelo dessa menina chamada Lelê? Ah, gente, se eu contar para vocês que ela não gostava desse cabelo dela, mas aí algo aconteceu e eu não vou dizer o que mais não. Vamos ler juntos aí para a gente identificar o que foi que aconteceu que mudou toda essa história, tá bom? Então, O Cabelo de Lelê. Lelê não gostava do que vê, não gosta do que vê. De onde vêm tantos cachinhos? Perguntou sem saber o que fazer. Joga para lá, puxa para cá, jeito não dá, jeito não tem. Toda pergunta exige resposta. Em um livro, vou procurar. Pensa Lelê no canto a cismar. Fuça aqui, fuça lá. Mexe e remexe até encontrar o tal livro muito sabido, que tudo aquilo pode explicar. Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo, também de amor no enrolado cabelo. Puxado, armado, crescido, enfeitado, torcido, virado, batido, rodado, são tantos cabelos, tão lindos, tão belos. Aí nós temos aí ela lendo todo esse livro aí, ó, e os cabelinhos aí que foram retratados. Lelê gosta do que vê. Vai à vida, vai ao vento, brinca e solta o sentimento. Descobre a beleza de ser como é, herança trocada no ventre da raça, do pai, do avô, de além-mar até. O negro cabelo é pura magia, encanta o menino e a quem se avizinha. Lelê já sabe que em cada cachinho existe um pedaço de sua história, que gira e roda no fuso da terra de tantos cabelos que são a memória. Lelê ama o que vê. E você? E aí? Ela finaliza o livro aí perguntando, você ama o que vê? Tem que amar, meus amores, porque nós somos seres únicos. Essas diferenças que nós temos vai nos tornar únicos. Por isso que nós somos todos importantes. Nós temos que nos aceitar do jeito que somos, tá bom? Como eu falei para vocês, nós somos seres únicos, cada um com as suas diferenças, cada um com o seu jeito de ser, com o seu cabelo, mas ninguém vai ser melhor do que ninguém por conta disso não, certo? Então, o mundo, como a gente sabe, ele é cheio de diversidades e é isso que faz o mundo ser mais belo, mais bonito, tá bom? Então, devemos nos aceitar sempre como somos. Então, meus amores, vamos aqui voltar ao foco de nossa aulinha, que é a leitura e compreensão de texto informativo. Lembra ainda o que é um texto informativo? Tá lembrado, não?
mas eu tenho certeza que você sabe, não é? Então vamos aí relembrar um pouquinho, aí avivar a memória. O texto informativo, os textos informativos são textos sobre os mais variados assuntos, cuja função é transmitir informação ao leitor. Mas o que é informar, meus amores? Informar significa dar conhecimento, esclarecer, elucidar, ensinar e instruir. Então, em textos informativos, nós vamos conseguir, tudo isso aí. Vamos aprender, vamos compreender, vamos aí aumentar a nossa gama de conhecimento sobre determinado assunto. Aí é que nós temos. Onde é que a gente pode encontrar esses textos informativos? Onde? São exemplos de texto informativo, as notícias e artigos que encontramos em jornais e revistas, os avisos que nós temos aí por aí, os folhetos informativos dos medicamentos e os rótulos de embalagens alimentares. Então, tudo isso é texto informativo, porque estão ali repassando uma informação, seja de qual for a natureza. Está informando, então é um texto informativo. Certo? Então, agora eu convido vocês, meus amores, a fazer a leitura e a compreensão de um texto informativo. Esse texto informativo, a tia pegou lá de um livro didático. Lembra que a tia também falou para vocês que os livros didáticos são também textos informativos, contêm textos informativos, porque a partir deles nós conseguimos aprender, certo? Então, são textos informativos também. Então, hoje eu peguei uma historinha bem legal, um texto que vai trazer informações sobre um animal que eu acho muito interessante, porque eles adoram trabalhar, sabe? Eles vivem trabalhando e sempre de forma organizada. Você já sabe de qual animal eu estou falando? Vou dar mais uma dica. Ele é bem pequenininho. Quem é? São as formigas, meus amores. É sobre esses animais que nós vamos conhecer um pouquinho mais da sua vida. Vamos aí nos informar o que acontece lá no formigueiro. Então, o título do nosso texto informativo de hoje é A Sociedade das Formigas. Como a gente pode observar aí, não é? Tem a formiguinha aí, como se ela estivesse aí no trânsito, né, indicando para onde é que as formiguinhas carregando os alimentos, fazendo aí outras coisas, tem que ir. Então, a gente já consegue observar que as formigas são muito organizadas. Então, vamos ler juntos? A Sociedade das Formigas. Aí o texto começa assim. No formigueiro, as tarefas são organizadas. Lá existe uma formiga bem grande. Ela é a rainha. O restante das formigas são operárias e cada operária tem uma função. Algumas cavam túneis, outras cuidam das larvas, que são formigas recém-saídas dos ovos, e outras fazem a limpeza do formigueiro. Existem as operárias, que cultivam os fungos, que servem de alimentos para a colônia inteira, e ainda aquelas que coletam alimentos para esses fungos. No interior do formigueiro vive a rainha. A função dela é colocar ovos. Os soldados são formigas grandes e fortes, responsáveis pela segurança do formigueiro. Olha aí, quanta informação bacana a gente conseguiu das formigas, não é? E esse texto, ele foi adaptado para trazer aqui para vocês hoje, do texto de Carnavale, de Maíra Rosa, A Sociedade das Formigas. Está lá no livro Projeto Prosa Ciências, do 4º ano, da editora Saraiva. Legal, não é? Olha aí o tanto de coisa que as formigas fazem, como elas são organizadas. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, você tem que trabalhar que nem uma formiguinha, tem que ser que nem uma formiguinha. Por quê? Porque a gente conseguiu perceber que elas são bem organizadas, não é? Então vamos aqui conversar um pouquinho sobre o texto. O texto inicia dizendo o quê? Que as formigas, elas são o quê? Muito organizadas, não é? Que cada formiguinha tem o quê? Tem a sua função lá dentro do formigueiro. Então elas não vão ficar à toa, não. Uma tem que fazer uma coisa, outra tem que fazer outra coisa, não é? E também, no início do texto, ele deu outra informação. Qual foi? Que existe uma formiga que é a maior de todas, que ela é o quê? Isso mesmo, ela é a rainha, que ela fica responsável
Por quê? Para fazer o quê? Isso, para colocar os ovinhos, não é? Que vão gerar aí as novas formiguinhas. E aqui, ó, no terceiro parágrafo, 1, 2, 3, diz o seguinte: o restante das formigas são operárias e cada operária tem uma função. Algumas fazem o quê? Cavam túneis, outras cuidam das larvas, que são as formigas recém-nascidas dos ovos, e outras fazem a limpeza do formigueiro. Então, olha aí quanta organização. É por isso que elas são tão unidas, não é? Pisar no formigueiro a pedir para ser picado. E não é só por uma formiga, não. São várias, porque elas estão aí tentando proteger o lugar onde vivem. E dizem também que, além das operárias, que fazem toda a limpeza, não é? Que cuidam das larvas, tem aquelas que vão cuidar da alimentação, não é? E qual é a alimentação que as formigas têm? Qual é? Os fungos. Exatamente, elas se alimentam também de fungos, certo? Então tem que cuidar desse alimento. Então tem algumas formiguinhas operárias que vão ficar aí nessa questão do cuidado com a alimentação. E outras também vão coletar lá fora do formigueiro o alimento, né? E também vai falar sobre a questão de quem? Da rainha, que fica lá dentro do formigueiro, protegida. Sendo protegida por quem? Pelas formigas que são soldados, aquelas que vão cuidar da proteção do ambiente para que nada de ruim aconteça com as demais formigas. Eu amei essa curiosidade científica, eu amei esse texto informativo. É muito bom, não é? Saber de tanta coisa que a natureza nos proporciona, não é? Esses animais aí tão organizados. Você sabia dessas histórias aqui? Dessas coisas? Eu fiquei encantada quando eu vi. Então vamos aí saber mesmo se vocês estavam prestando atenção. Vamos à compreensão do texto lido. Vou fazer algumas perguntinhas e preciso que vocês me ajudem respondendo daí, tá bom? Vamos lá. Então, meus amores, qual a finalidade, a intenção desse texto? Sobre a sociedade das formigas. Qual a finalidade? Que intenção ele tem? Qual é? Isso mesmo. Como ele é um texto informativo, ele tem a função de nos informar, ensinar algo. Neste caso, sobre as formigas, sobre o modo de vida das formigas, como elas se organizam. E aí, todas as formigas têm a mesma função em um formigueiro? Todas fazem a mesma coisinha? Como a gente pôde perceber, tanto na leitura do texto quanto também na nossa conversa, que não, que cada formiguinha vai exercer uma função, não é? Pode ser operária, pode ser aquela que cuida lá da alimentação, como também aquelas que cuidam da proteção. Além também, não podemos esquecer, da rainha, não é? Que vai ficar lá pondo seus ovos. E aí, meus amores, quem toma conta do formigueiro? Quem é o responsável por cuidar aí do formigueiro? A gente pode perceber, lendo o texto, que são todas as formigas, não é? Todas as formigas acabam, de certa forma, tomando conta do formigueiro. Mas tem aquelas formiguinhas que são os soldados, não é? Que elas vão servir para proteger o ambiente em que vive, além também da rainha. E aí, qual a formiga mais importante na sociedade das formigas? Qual é a formiga mais importante? É aquela que é a maior de todas, que é a formiga rainha. Por que ela é a mais importante? Por quê? E o que ela faz? Ela coloca os ovos que vai gerar os novos filhotes, as novas formigas. Muito bem, meus amores, nota 10 para vocês. Vocês de compreensão de texto estão sabendo, ó, tudo. Agora nós vamos o quê? Gramaticar. Vamos aí gramaticando. Tia, gramaticando? Sim, nós vamos estudar agora um pouquinho de gramática. O que é a gramática, meus amores? A gramática é a gente conseguir analisar certas palavrinhas, saber qual é a função delas, de que classe ela participa, certo? Fazendo assim que a gente consiga colocar mais informações dentro do nosso texto com mais precisão, com mais conhecimento e não errar. Então, hoje, no nosso gramaticando, falando um pouquinho de gramática, nós vamos falar sobre a classe chamada pronomes. O que é pronomes, tia? Pronomes, meus amores, são palavrinhas que nós podemos colocar para substituir ou então retomar o nome. Como assim, tia? Vamos aqui ver um exemplo. Ó, vejamos esse exemplo aqui. Um trecho que eu peguei lá de dentro do texto.
No formigueiro, existe uma formiga bem grande. Ela é a rainha. Vocês conseguiram observar que a palavra ela está aí em negrito ou em destaque? Sim, não é? Essa palavrinha ela é um pronome. Um pronome, tia? Sim. Por quê que ele foi utilizado aí nessa frase? Para evitar que outro termo já dito anteriormente fosse repetido, causando assim como eu posso dizer para vocês, que o texto ficasse assim, sem harmonia, repetitivo, certo? Então, com isso a gente utiliza os pronomes. Então, vai deixar a leitura mais harmoniosa, as pessoas vão gostar mais daquilo que estão lendo. Então, por isso que é importante utilizar os pronomes. Então, aqui, no formigueiro existe uma formiga bem grande. Ela é a rainha. Ela está substituindo aí qual termo? Quem? A formiga, não é? Formiga, bem grande, ela é a rainha. Então, a palavrinha ela substituiu formiga. Imagina só, se a tia Franciane colocasse ao invés de ela bem aqui, repetisse lá a palavrinha formiga. Olha como o texto ia ficar enfadonho e repetitivo. No formigueiro existe uma formiga bem grande. A formiga bem grande é a rainha. Não fica repetitivo? Fica assim, algo assim em sequência, repetindo a mesma coisa? Então, por isso que a gente usa os pronomes, que vai fazer com que a gente possa evitar essas repetições, certo? Então, aqui, a palavra ela está substituindo a palavra formiga. Ela é um pronome, pois substitui a palavra formiga, evitando assim o quê? A repetição. Então, sempre que puder, usem os pronomes, tá bom? Então, assim concluímos que a palavra que substitui o nome chama-se pronome. Ela substituiu qual nome? Formiga, tá bom? Então, aqui, meus amores, aqui eu trouxe para vocês os pronomes pessoais. Existem vários tipos de pronomes, tá bom? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os pronomes pessoais, que são aqueles que podem substituir nomes, tá bom? Em um texto, está escrevendo um texto, para não ficar repetindo sempre aquele mesmo nome, aquela mesma coisa, você pode utilizar dessas palavrinhas que são os pronomes pessoais. E eles podem ser do singular. O que é o singular? É quando a gente está se referindo a apenas um único ser. E aqui embaixo nós temos os pronomes que são do plural, ou seja, estão se referindo a mais de um ser, dois ou mais, tá bom? E eles são divididos também em pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa. Essas primeira, segunda e terceira pessoas são as pessoas do discurso. Tia, discurso? Sim. Vocês sabiam que toda vez que vocês estão falando em uma frase, conversando com alguém, você está discursando, certo? Você está fazendo um discurso, discursando. Então, aqui nós temos as três pessoas do discurso, neste caso aqui do singular. Eu, que é a pessoa que fala. Tu, ou então, o mais conhecido, você. É a pessoa com quem se fala. Você está conversando com uma pessoa, então, com quem se fala. Você vai utilizar para falar com ela o quê? Tu ou você. E temos também a terceira pessoa. Ela, ele, que é a pessoa de quem se fala, certo? Essas pessoas que estão mais afastadas, por exemplo. Nós estamos aqui conversando de outra pessoa, então a gente utiliza ele ou ela. E quando passa ao plural, quando mais de uma pessoa está discursando, tá bom? A gente pode utilizar o quê? A primeira pessoa do plural. Eu e você. A gente pode chamar de quê? Nós. Segunda pessoa, vós ou vocês. Quando estou me referindo a mais de uma pessoa. Terceira pessoa, eles, elas, certo? Então é bem facinho. Saber disso aqui já é, suficiente. Então vamos lá. Eu, tu, ele, ela. São as três pessoas do discurso, não é? No caso, os pronomes pessoais no singular, quando eu estou me referindo a apenas uma pessoa. E aqui no plural, nós temos também as três pessoas do discurso, nós, vós, que também pode ser vocês no popular, eles e elas, quando eu estou me referindo a mais pessoas envolvidas, tá bom? Na conversa. Aprenderam? Bem facinho. Então vamos agora, meus amores, pôr em prática, tá? E eu trouxe para vocês aqui, para a gente perceber o uso de pronomes pessoais em frases, como faz toda a diferença
usar eles na hora de escrever frases. Ó, no exemplo aqui eu tenho, as formigas trabalham muito. São muito organizadas. Que termo, que pronome pessoal eu posso utilizar para substituir o termo as formigas? Hein? Isso mesmo, eu posso colocar o quê? Elas são muito organizadas. Estou retomando aí ao termo dito anteriormente, não é? Na frase 1, sem repetir as formigas. Então, a gente pode utilizar um pronome pessoal, elas, no plural, porque aqui eu estou me referindo a mais de uma formiga. E aqui, Marcelo e eu fomos picados pela formiga. Vamos observar aqui, Marcelo e eu está grifado, não é em destaque. Então, que pronome eu posso utilizar para me referir o quê? A Marcelo e eu, sem colocar o nome do Marcelo e o meu nome. Qual que eu posso utilizar? E formiga lá. Que pronome eu posso utilizar? Então aqui nós estamos dando sequência à frase, ó. Marcelo e eu fomos picados pela formiga. Primeira frase. Passamos para a segunda frase. Que palavrinha eu posso colocar? Que pronome eu posso colocar para me referir a Marcelo e eu? Nós, isso mesmo. Nós fomos picados por quem? Por ela. Ela quem? A formiga. Quem somos nós? Eu e Marcelo. Marcelo e eu. Então, olha aí como fica legal e fica até mais curto aquilo que queremos dizer. João e Maria são crianças que têm pavor de formigas. E aí? Tem medo de serem picados. E aí? Qual o pronome que eu posso utilizar aí para substituir João e Maria? Qual é? Ó, lembre-se, são dois, então é no plural. É o quê? A terceira pessoa. Então, eles têm medo de serem picados. Vamos ler nossas frases novamente para a gente perceber aí como é importante usar o pronome pessoal. Então, vamos lá. As formigas trabalham muito. Elas são muito organizadas. Olha aí, a gente conseguiu dar duas informações sem repetir a palavra formiga. Marcelo e eu fomos picados pela formiga. Nós fomos picados por ela. João e Maria são crianças que têm pavor de formigas. Eles têm medo de serem picados. Muito bem, meus amores. Agora, minhas crianças lindas, eu trouxe para vocês, para a gente agora perceber o quê? O uso de pronomes pessoais em textos. Para a gente ver como evita a repetição. Então, aqui, agora nós vamos descobrir uma curiosidade sobre as formigas. Já no enunciado aí, tem um pronome. Vocês sabem qual é? E aí, qual o pronome que tem aí nesse enunciado? Isso mesmo, o pronome nós. E aí está se referindo a quem, meus amores? Quando eu digo assim, agora nós vamos descobrir uma curiosidade. Quem que vai descobrir uma curiosidade? Eu e vocês que estão me assistindo. Então, ao invés de eu colocar aqui eu e vocês, eu posso colocar nós. E fica bem mais legal, bem mais organizado, bem mais rico o nosso texto, o nosso enunciado. Então, vamos ler aí o textinho e ver e identificar os pronomes pessoais que tem aí e saber o que é que eles estão retomando, o que é que eles estão substituindo. Então, vamos lá. Por que as formigas seguem a mesma trilha? Uma pergunta. Será por que elas seguem todo o tempo a mesma trilha? Já perceberam aí em casa, na rua, quando tem uma formiguinha aí, várias formiguinhas passando, elas ficam uma atrás da outra. Se uma desvia o caminho, as outras também desviam. Já pensaram nisso? Por que será que isso acontece? Então, vamos aqui descobrir. Elas depositam em sua trilha uma substância química chamada de feromônio, que é percebida através das antenas. Isso marca o caminho que as outras devem seguir para encontrarem comida e voltarem para o formigueiro. É como se fosse uma placa de trânsito orientando as formigas sobre por onde elas devem ou não ir. Essa sinalização ajuda os insetos a não perderem tempo seguindo uma rota errada. Observaram aí, meus amores? Bem interessante, não é? Essa curiosidade. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam pelo menos que a formiga tinha antenas? Não vou mentir para vocês. Essas informações eu consegui agora que eu pensei. Então são tão pequenininhas, não é?
São seres assim minúsculos, fica até difícil da gente identificar as anteninhas dela. Mas tem. E serve para quê? Ó, para que elas consigam depositar o feromônio, não é? Que é uma substância química que vai ajudar as outras a se localizarem e seguirem o mesmo caminho. Agora vamos aqui falar sobre os pronomes. No primeiro parágrafo, tem um pronome aí que foi utilizado. Qual é ele? Bem no início. Qual é o pronome? Isso mesmo, é o pronome elas. Diz assim, elas depositam em sua trilha uma substância química chamada de feromônio, que é percebida através das antenas. A primeira frase, né? Pontinho final lá, finalizamos a primeira frase. E aí, esse termo, elas, está se referindo a quem? Isso, as formigas. Por quê? Ó, formigas, já está aqui o nome lá no título do texto. Ficaria bem puxado se nós repetíssemos novamente, não é? Ficaria repetitivo. Então, a gente pega, retira o formiga e coloca elas. Perdeu o sentido do texto? Não, continuou o mesmo. A gente sabe que está se falando de quem? Das formigas. E aqui, no segundo parágrafo também tem outro pronome que está aí substituindo. Qual é? Isso mesmo, é o pronome elas novamente, ó. Porque já pensou, se toda hora que eu quisesse falar sobre as formigas, me referisse às formigas, eu colocasse formigas, aí o texto ia ficar formiga isso, formiga aquilo, formiga isso, formiga aquilo. Ficaria cansativo, não é? Então, a gente utilizou novamente aqui o pronome elas. E olha como ficou. É como se fosse uma placa de trânsito orientando as formigas sobre por onde elas devem ou não ir. Essa sinalização ajuda os insetos a não perderem tempo seguindo uma rota errada. Então, além de encurtar o texto, deu, com certeza, para se compreender. Por isso que é importante. Não esqueça de quando estiver produzindo um texto, sempre pensar, utilizar os pronomes pessoais. Aí, ó, com o passar do tempo, vocês vão aprender outros tipos de palavrinhas, que são também pronomes, que vai ajudar vocês também na escrita dos textos. Mas vamos iniciar pelo básico, que são os pronomes pessoais. Eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles e elas. Então, sempre que puder, utilize em seus textos, tá bom? Quando quer se referir a nomes, certo? Você pode utilizar os pronomes pessoais. E aí, meus amores, nossa primeira aulinha chegou ao fim. Até a próxima aula. E essa próxima aula é que horas? Já, já. Só vai dar tempo de você ir, ó, pegar uma água, ir ao banheiro. Volta rapidinho, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre língua portuguesa. Vamos aprender um conteúdo bem legal também. Então, eu te aguardo. Não sai daí, não. Beijinhos! Bom dia novamente, meus amores. Vamos à nossa segunda aulinha de hoje, dia 27 de novembro de 2020, com a tia Franciane. Aulinha de quê? De língua portuguesa. Vamos estudar os sinônimos e antônimos de palavras. Na aula passada, nós estudamos o quê? Os pronomes pessoais, não é? Que vai ajudar aí a gente evitar as repetições. Aqui também nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os sinônimos, que também ajudam a evitar repetições no texto e aumentar e enriquecer o nosso vocabulário, tá bom? As palavrinhas, a gama de palavrinhas que nós conhecemos. Então, vamos aprender um pouquinho? Então, vamos lá. A habilidade que nós vamos trabalhar nessa segunda aula, meus amores, é a EF02LP26, que diz identificar em textos sinônimos e antônimos de palavras. Então, vamos lá? Como é que a gente começa a nossa aulinha? Aumentando a nossa gama de conhecimentos de textos. E hoje nós vamos aqui ao momento hora da leitura. E eu trouxe para vocês um texto, um poema de Rosarinho. E o nome do nosso poema é Um Livro É. Vai falar sobre o livro. Vamos ler juntos? Lê com a tia Franciane aí para a gente aprender um pouquinho mais. Então vamos lá. Um livro é um amigo com que podes viajar
no mundo da fantasia, onde o sonho te levar. Pode te levar ao bosque do lobo e do capuchinho, ou até a terra do nunca, com Peter Pan e Sininho. Podes voar com as fadas da bela adormecida, ou encontrar caracóis de ouro que no bosque andou perdida. Podes conhecer o patinho que em cisne se transformou, ou saber como João pelo pé de feijão trepou. Podes dançar com o príncipe e ser a Cinderela, ou ser como Rapunzel e fugir pela janela. Podes procurar um noivo, como a bela carochinha, ou encontrar ovos de ouro postos por uma galinha. Quando se abre um livro, tudo pode acontecer. Há sempre uma história nova que podemos conhecer. Há livros de muitas formas e de capas bem coloridas. Livro de algodão, cetim, com capas de outras vidas. Uns com capas de cartão, outros tecidos em lã, como um sonho que recordas quando acordas de manhã. Quando se abre um livro, tudo pode acontecer. Há sempre uma história nova que podemos conhecer. Há livros de muitas formas e de capas bem coloridas. Livros de algodão, cetim, com histórias de outras vidas. Ao abrir um novo livro, tudo pode acontecer. Há sempre uma história nova e um mundo a conhecer. Rosarinho Moita Macedo. Legal, não é, esse poema? E é isso tudo mesmo, meus amores. Toda vez que a gente abre um livro novo, a gente conhece um mundo lotado de novidades, coisas bem legais que nos fazem viajar pelo mundo da imaginação sem ao menos tirar o pezinho do chão. A gente viaja, conhece vários lugares e isso é muito bom. E a gente consegue através de quem? Dos livros. E isso é uma coisa que nunca ninguém vai tirar de você. O quê? O conhecimento. Então, quanto mais você aprende, mais esperto, mais sabido você vai ser. E isso aí ninguém lhe toma não, tá bom? Então, meus amores, vamos voltar aqui ao foco de nossa aulinha, que são os sinônimos e antônimos. Tia, mas o que é isso? O que é um sinônimo? E o que é um antônimo? Eu sei que vocês tiveram uma aula maravilhosa com a tia Débora sobre isso. Então, eu vim aqui, reforçar um pouquinho mais. Vocês já sabem, não é? O que é sinônimo e o que é antônimo? Então, vamos relembrar? Sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado ou significado parecido. Como, por exemplo, aqui nós temos alegre e contente. São duas palavrinhas, alegre e contente, que falam aí do mesmo sentimento. De quê? De felicidade. Então, elas têm um significado muito parecido. Então, elas são o quê? São sinônimas. E aqui, meus amores, nós temos uma casa, também podemos chamar de quê? De lar e também de residência. Três palavrinhas aí que têm um significado bem parecido, não é? Praticamente, com a mesma finalidade, significado o mesmo, que é o quê? O lar, a casa, a residência. Então, essas três palavrinhas, elas são o quê? Sinônimas. E os antônimos, meus amores? O que são os antônimos? São palavras de sentido contrário, ou seja, oposto, o inverso. Como, por exemplo, quando eu digo em cima, qual é o oposto contrário de em cima? Embaixo. Então, são palavras antônimas, em cima, embaixo. Como no outro exemplo, frente, trás, sentido contrário, oposto, antônimos. E pequeno, grande, também são exemplos de antônimos. Muito bem, tá vendo como vocês já sabem? Então, agora a gente vai observar esses antônimos e sinônimos dentro de um texto. Eu trouxe aqui um poeminha para vocês bem legal, que vai trazer muito dessas coisinhas para vocês, tá bom? Então, vamos analisar? Vamos ler? E o título é: O frio pode ser quente? Já inicia fazendo uma pergunta. E aí, meus amores, vocês conseguem responder essa pergunta? O frio pode ser quente? Será se pode? Então, vamos ler aqui e ver o que o texto tem a nos dizer. Então, vamos lá.
As coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do jeito que a gente vê. Por que será que numa noite a lua é tão pequenina e fininha? E outra noite ela fica tão redonda e gordinha, para depois ficar de novo daquele jeitinho, daquele jeito estrelinha. Depende do quê? Depende do jeito que a gente vê. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima, mas do alto de uma montanha ela parece tão pequenina, pequenininha, grande ou pequena. Depende do quê? Depende de onde a gente vê. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem para sentir? E cheia de remédio ficar tanto que não dá nem para engolir? Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio, são o jeito das coisas ser. Depende do jeito da gente ver. De Jandira Mansur. E aí, meus amores, o que esse texto aí está tentando nos dizer? Hein? Ele está falando aí, meus amores, ó, vou colocar aqui até no início, sobre o quê? Que as coisas que nós vemos vai depender muito da nossa sensibilidade na hora de observar, certo? Que em algum momento algo pode ser bem diferente ou pode ser o oposto daquilo que nós pensamos, certo? Vai depender muito da nossa visão do mundo, nossa visão sobre as pessoas. Então, como ele fala, não é? Depende do jeito que a gente vê. E aí, qual foi a parte desse texto que vocês mais gostaram? Eu gostei muito, meus amores, quando ela fala bem aqui, ó, sobre a árvore. Que isso é uma verdade, não é? Que uma árvore ela pode ser tão grandona se a gente está olhando ela lá, ó, para cima. A gente está embaixo, olhamos a árvore, nós conseguimos ver ela enorme, não é? Mas se a gente está o quê? Em um alto de um prédio, então de uma montanha, a gente olha para essa mesma árvore e ela vai estar bem pequenininha. Então, a nossa visão modificou. Então, por isso que ela diz que depende muito de como a gente vê, da nossa sensibilidade a observar as coisas, não é? Bem legal. Vocês também prestaram atenção que esse texto ele está aí com umas palavrinhas em destaques? Perceberam aí que tem algumas palavrinhas sublinhadas? E aí, meus amores, mas por que essas palavrinhas estão sublinhadas? O que elas são? Estamos falando aí sobre o quê? Hein? Isso mesmo, a gente pode perceber que tem aí palavrinhas que têm um sentido semelhante, não é? Umas duplas aí de palavras com sentido semelhante. E também tem palavrinhas que têm um sentido totalmente oposto, contrário. Então, vamos aí perceber quem tem sentido semelhante e quem tem sentido contrário, tá bom? Aqui no início, bem no nosso título, o frio pode ser quente. Quais são as palavrinhas que estão em destaque? Leia comigo. Frio, quente. E aí? Essas duas palavrinhas, elas têm sentido semelhante ou um sentido contrário? Isso mesmo, tem um sentido totalmente contrário. Nota 10. Então, meus amores, ó, aqui no terceiro verso, por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha? Nós temos duas palavrinhas aí que estão sendo sublinhadas, ó, pequena e fininha. Essas palavrinhas têm um sentido contrário ou um sentido semelhante? Isso mesmo, elas têm um sentido semelhante. E aqui, ó, no quarto verso, e outra noite ela fica tão redonda e gordinha. Redonda, gordinha. Qual é o sentido? Semelhante ou contrário? Nota 10, é um sentido semelhante, o significado semelhante. Continuando. Aqui nessa parte nós temos aí duas palavrinhas, não é? Grande ou pequena. Grande e pequena. Contrário ou sentido semelhante? Isso mesmo, é o sentido contrário. E aqui, eita, aqui nós temos 4 duplinhas, ó. Curto e comprido. Semelhante ou contrário? Curto, comprido. Contrário, oposto. Bom, ruim. Também, não é? Sentido oposto. Vazio e cheio.
Vazio, cheio. Contrário ou semelhante? Contrário. E bonito e feio? Também o contrário. Nota 10. E aí, vamos analisar essas palavrinhas destacadas? Agora ficou bem mais fácil, não é? Quais são as palavrinhas que a gente viu aí que tem um sentido semelhante? Nós vimos que é pequena, fininha, redonda, gordinha. Então, essas palavrinhas, elas podem ser classificadas como sinônimas. Então, elas são sinônimos, sentido semelhante, sentido parecido ou até mesmo sentido igual, tá bom? Significado igual. Quando a tia fala em sentido, é o significado, tá bom, meus amores? E aí, agora eu tenho aqui, ó, as palavrinhas que eu vou escrever desse lado e aqui vocês vão me dizer o contrário, o oposto, como a gente viu lá no texto, tá bom? São as palavrinhas do texto. Então, aí, frio. Qual é o contrário, o oposto de frio? Lá no texto a gente descobriu qual é? Quente. Então, aqui nós temos o oposto, o contrário. Então, tratam-se de quê? De antônimas. São palavras que são antônimas. E aí, grande. Qual o contrário, o oposto de grande? Exatamente, meus amores. Pequena. Grande, pequena. E de curto? Qual o contrário, o oposto de curto? Comprido. Isso mesmo. Vão dizendo aí que a tia está escutando daqui. E de bom? Qual o contrário de bom? Ruim. E de vazio? Cheio. Bonito. Qual é o contrário de bonito? Feio. Então, essas palavrinhas são o quê? Não escutei. São antônimas. Ainda vão esquecer? Não, não é? Aprenderam direitinho, não é? Então, vamos pôr em prática aquilo que aprendemos, porque é assim que a gente aprende ainda mais. Já falamos sobre o conceito, já vimos aí alguns exemplos, então chegou a hora das nossas atividades. Vamos começar. Aqui eu tenho essas alternativas, da A até a F. Nós temos aí, ó, duplinhas de palavrinhas. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão dizer se as palavras a seguir são sinônimas ou antônimas. Já sabemos. Sinônimas, sentido, significado semelhante. Antônimas, sentido oposto, contrário. Aí na letra A, gostoso e saboroso. Qual é? Qual é? É sinônimo ou é antônimo? São o quê? São palavrinhas sinônimas. Muito bem. E aqui, amigo e inimigo. Sentido contrário ou sentido semelhante? Sentido contrário. Então, são o quê? Antônimas. Coberto e descoberto. E aí, coberto, descoberto. A gente sabe, não é? Que são o quê? Antônimas. Muito bem. E na letra D? Feliz e infeliz. E aí, sentido semelhante? Eu acho que são sinônimas. Não, são o quê? Antônimas. Tem um sentido oposto. Rir e sorrir. São o quê? Sinônimos ou antônimos? Sinônimas. E, para finalizar, possível e impossível. Bem facinho. São sinônimas ou são antônimas? São antônimas. Olha como fica fácil perceber se uma palavrinha é sinônimo ou é antônimo, certo? Então, é só fazer essa análise. Aí, meus amores, eu convido vocês agora a observarem essas palavrinhas aqui, ó, essas duplinhas. Coberto e descoberto. Aqui, feliz e infeliz. E aqui embaixo, possível e impossível. O que essas palavrinhas têm em comum, meus amores? Ah, elas são antônimas, não é? Mas agora eu convido vocês a observarem a escrita dessas palavrinhas. Então, vamos observar aqui, ó, na letra C. Coberto e descoberto. Na D, feliz e infeliz. Possível e impossível. Conseguiram perceber uma semelhança entre elas? Isso mesmo, meus amores. A gente consegue perceber que para escrever o antônimo de coberto, eu precisei apenas acrescentar o que na frente? 10. Eu acrescentei uma sílaba na frente. Eu coloquei algo chamado prefixo, que você vai aprender mais lá na frente, certo? Para aí fazer o seu antônimo.
Aqui, no caso de feliz e infeliz, foi colocado o quê? Foi colocado o in na frente. Então, outro prefixo, outra sílaba foi colocado no início, fazendo o seu antônimo. E aqui, possível e impossível, também foi colocado o in na frente da palavra, ó, possível. Então, algumas palavras, o que a tia quer dizer com isso? Que algumas palavrinhas para a gente fazer um antônimo, nós só vamos precisar acrescentar na frente uma sílaba, um prefixo, certo? Muitas vezes não vai nem ser uma sílaba completa, não. Às vezes é só uma letrinha, duas. Mas neste caso aqui, nós estamos falando sobre estes prefixos. Pode ser o 10, o in, ou com M ou com N. E assim a gente vai formar o antônimo. Então, isso aí é o quê? São os prefixos de negação. Estão aí negando. Quando a gente diz sim, qual é o contrário de sim? Não. Então, a gente afirma, nega. Então, aqui no caso, afirmei feliz, neguei infeliz. Então, por isso que a gente chama de prefixos de negação, tá bom? Aí, então, o que a gente pode concluir com isso? Que alguns antônimos são formados pelo acréscimo do prefixo de quê? De negação. In com N ou in com M, ou então, no caso que a gente viu na palavrinha lá, ó, nesta palavrinha aqui, coberto, descoberto, no caso foi o 10, tá bom? Então, aí, mas tia, vamos aqui pensar, ó, nós temos a palavra feliz. Qual o antônimo de feliz? Infeliz. Possível, impossível. Qual foi o prefixo de negação que foi colocado aqui? In com N, e aqui foi colocado o in com M, não é? E quando é que eu vou saber se eu coloco um N ou um M para fazer o antônimo da palavrinha? Hein? Quando é que eu vou saber? Pois bem, eu tenho uma dica muito valiosa para você saber se você vai escrever ou com N ou com M, prefixo de negação. Então, se liga na dica? Então, vamos lá. A dica é a seguinte, ó. Nós vamos usar o in com M antes de P e B. Lembra-se que a tia ensinou também que quando nós estamos aí formando aí uma palavrinha, queremos escrever uma palavrinha e tem o M lá no finalzinho da sílaba, a gente sabe que a próxima sílaba ou vai ser iniciada com P ou com B, não é verdade? E como no exemplo, paciente, impaciente. Então aqui foi usado o M, porque a próxima letrinha é o quê? É um P. No outro caso aqui, ó, impuro, puro, impuro. Como também lá trata-se de um P, foi usado o M. Então, in com M você vai usar aonde? Antes de P e B. E o in, tia? Onde é que eu vou usar o in com N? Usamos o in com N antes das demais consoantes. Quais são as demais consoantes? Todas do alfabeto, meu amor. É o quê? É C, é D, é F e assim por diante. Como no exemplo, ó, certo, incerto. Por que que o antônimo é incerto com N? Porque bem aqui é a consoante C, não é? Não é P e nenhum B. Então, por isso que a gente coloca o N. Outro exemplo. Delicado, indelicado. E, ó, in com N, porque aqui também, ó, é um D. Então, aprendeu? Não vai mais esquecer, não é? In com M, eu só coloco antes de P e B. In com N, eu vou colocar antes das demais consoantes, tá bom? Formando aí os prefixos de negação, os antônimos dessas palavrinhas, certo? Então, preparados para mais atividades? Porque assim, aqui a gente aprende conteúdo e já vai logo fazendo atividades para pôr em prática aquilo que aprendeu. Então, vamos lá. Agora, meus amores, eu trouxe para vocês adivinhas. Então, responda as adivinhas e, em seguida, escreva o antônimo de cada resposta, tá bom? Então, aqui, ó, essa adivinha. O que é o que é? Quanto maior, menos se vê. Estamos falando de quem, meus amores? Do que nós estamos falando? Que é o que é? Quanto maior, menos se vê. Já conseguiu? Já sabe qual é a resposta? É a escuridão, meus amores. Quanto maior for a escuridão, a nossa visão vai conseguir enxergar?
Não vai conseguir enxergar. Agora eu vou fazer um desafio. Me digam aí qual é o antônimo, o contrário de escuridão. Isso, meus amores, ó, nota 10. É clareza ou claridade. Então, o antônimo de escuridão é clareza ou claridade. Outra adivinha. O que é o que é? Se fala o seu nome, ela desaparece. O que é, meus amores? Que se ao falarmos o seu nome, ela desaparece. Trata-se do quê? Já sabe a resposta? Tenho certeza que sim, que você acertou. Se fala o seu nome, ele desaparece. É o silêncio. Porque se a gente tá aqui, ó, todo mundo caladinho. Aí eu digo silêncio, acabei de quebrar, não é? Ele desapareceu, o silêncio. Então, começamos a falar. Então, é o silêncio. E qual é o antônimo de silêncio? Qual o contrário de silêncio? Isso mesmo, barulho. Silêncio, barulho são palavras antônimas. Muito bem. Agora, meus amores, vamos falar aqui sobre os sinônimos. Qual o sinônimo de cada palavrinha? Então, aqui nós temos gostosa e eu tenho aqui 3 opções. Um deles é o seu sinônimo, vocês terão que me dizer. De gostosa, é grande, gulosa ou saborosa? Pensem aí um pouquinho e me respondam. Na letra B, de começo, qual o sinônimo da palavra começo? É fim, início ou meio? E na letra C, caminhar. Qual é o sinônimo da palavra caminhar? É aliviar, começar ou andar? Aí tem que fazer, né? Tem que lembrar. A tia falou que sinônimo semelhante, significado semelhante, não é parecido. Então vamos lá. De gostosa, é parecido com grande? Gulosa? É parecido com saborosa. Então o sinônimo de gostosa é saborosa. E aqui embaixo, meus amores, de começo. Lembre-se, significado semelhante. Começo é fim? Não. Aí já seria o quê? Antônimo, não é? Porque é o oposto de começo, fim. Início. Será que é início? Ou será que é meio? Isso mesmo, é o início. Então, começo e início são palavras que são sinônimos. E aqui, caminhar, qual o sinônimo? Aliviar, começar ou andar? Caminhar. É o quê? É o mesmo que andar. Muito bem. Nota 10, meus amores. E o que nós aprendemos hoje em nossa aulinha? O que foi? Aprendemos sobre os sinônimos e também sobre os antônimos, não é? E os sinônimos a gente já sabe conceituar e identificar, que são palavrinhas que têm um sentido igual, semelhante. Tia trouxe aqui mais exemplos para a gente perceber isso, ó. Garota, menina, pacote, embrulho, orar, rezar. Então, ó, cada duplinha de palavra aí são sinônimas, ó. Garota, mesma coisa aqui. Menina, pacote, embrulho, orar, mesma coisa. Tem um sentido parecido com rezar. Então, essas palavrinhas são sinônimas. Por que que é importante, meus amores, aprender sobre os sinônimos? Porque como a tia vem sempre falando para vocês nas produções textuais, o que? Que a gente deve estar aí colocando novos termos para substituir termos já ditos anteriormente. Então, quando a gente faz uso de sinônimos, a gente pode evitar de estar repetindo o mesmo termo, como por exemplo, fiz um teste, estou falando aqui sobre uma garota, por exemplo. A garota foi à praia, depois comeu camarão, se divertiu bastante, não sei o quê. Aí, ao invés de eu dizer garota, eu posso utilizar o sinônimo de garota. Na frase seguinte, posso falar menina. Assim, eu estarei aumentando o meu vocabulário, estarei aprendendo novas palavrinhas. Por isso que é importante conhecer todas essas regrinhas, todos esses conceitos, essas classes gramaticais que a gente vem aprendendo ao longo de nossas aulas, tá bom? E os antônimos? São as palavrinhas que têm o quê? O sentido oposto, contrário. Aí temos aqui mais exemplos, ó. Alto, baixo. Apressado, vagaroso. Limpo, sujo. Viu aí como o sentido é contrário, é o oposto, é o inverso? Então, meus amores, nossas aulas de língua portuguesa de sexta-feira chegaram ao fim. Agradeço vocês aí por estar aí
no outro lado da telinha, tá bom? Aprendendo com a tia Franciane. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula. E, se Deus quiser e permitir, próxima sexta estaremos juntos novamente, tá bom? Eu adorei estar com vocês. Desejo a todos um excelente final de semana. E estudem, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.